Bem-vindo, amigos do Grupo Espírita Alto de Souza, para mais um momento de estudos. Vamos começar com a leitura de um capítulo do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, item 147, não é só. Mas agora despojai-vos também de todas estas coisas, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 8. Na atividade religiosa, muita gente crê na reforma da personalidade, desde que o discípulo da fé se desligue de certos bens materiais. Um homem que distribua grande quantidade de rouparia e alimento entre os necessitados é tido a conta de renovado no Senhor. Contudo, isto constitui modalidade da verdadeira transformação, sem representar o conjunto das características que lhe dizem respeito. Há criaturas que se despojam de dinheiro em favor da beneficência, mas não cedem no terreno da opinião pessoal no esforço sublime da renunciação. Enormes fileiras de aprendizes proclamam-se dispostas à prática do bem. No entanto, exigem que os serviços de benemerência se execute conforme seus caprichos, e não segundo Jesus. Em toda parte ouvem-se fervorosas promessas de fidelidade ao Cristo. Todavia, ninguém conseguirá semelhante realização sem observar o conjunto das obrigações necessárias. Pequeno erro de cálculo pode trair o equilíbrio de um edifício inteiro. Eis porque, em se despojando alguém de algum patrimônio material a benefício dos outros, não se esqueça também de desintegrar, em derredor dos próprios passos, os velhos envoltórios do rancor, do capricho doentio, do julgamento apressado, da leviandade criminosa, dentro dos quais afivelamos pesada máscara ao rosto, de modo a parecer o que não somos. Vamos elevar o nosso pensamento para um momento de oração. Senhor, obrigado por mais uma oportunidade de estudar a sua obra, de ler sobre os seus ensinamentos, de raciocinar sobre os pedidos que o Senhor nos faz de reforma íntima, de aprendizado, de melhoria, de melhor convivência uns com os outros. Senhor, agradecemos também pela orientação dos nossos guias espirituais, pela orientação de Alto de Souza, por todos os ensinamentos que o Senhor traz para nós de forma escrita, de forma falada, de forma inspiracional, pelos exemplos que nós podemos ver naqueles que nos rodeiam, pelos exemplos que nós podemos ver naqueles que cruzamos pelo caminho, ou naqueles até que nós vemos pelo mundo, em grandes comunicações ou em informações que chegam até nós. Senhor, obrigado pela essa oportunidade de encarnação, fazer com que nós possamos cada vez mais enxergarmos uns aos outros, que nós possamos perceber as oportunidades que o Senhor coloca à nossa frente em todo momento, para que nós possamos contribuir para a sua obra. Olhar, Senhor, por aqueles que passam por muita dificuldade, aqueles que passam por fome, frio, aqueles que procuram um emprego e não conseguem, aqueles que querem estudar e não têm essa oportunidade, por aqueles que não querem estudar, que ainda não perceberam o quanto isso pode contribuir para as suas vidas, por aqueles que não querem se dedicar, que eles possam se inspirar na sua palavra e que eles possam procurar o caminho da melhoria das suas condições, do exercício das suas faculdades e facilidades materiais. Senhor, obrigado mais uma vez pela paciência que tem conosco. Nós estamos aprendendo, evoluindo, crescendo, muito devagar, muito aos poucos, mas o Senhor já nos disse que esse seria o nosso caminho, por conhecermos melhor do que qualquer um de nós pode conhecer a si próprio. Obrigado por tudo, que assim seja. O estudo de hoje é sobre o livro Dimensões da Verdade, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. A gente vai comentar, a gente vai olhar para o capítulo 54, Sexo e Compromissos.
É, e o capítulo ele trata de um assunto que é sempre delicado, que é sempre um tabu, que é sempre uma, às vezes, uma dificuldade para se falar em termos puramente mundanos, né? E quando se há um envolvimento com a parte religiosa, muitas vezes a gente tem mais dificuldade ainda. E o que o capítulo, né, nos lembra? Que a faculdade, as habilidades, as características sexuais ou as atividades sexual, ela é tão natural como qualquer outra. E assim como a gente é convidado, né, a todo momento a utilizar de forma, não sei se é adequada é a palavra a ser usada, assim, mas de forma equilibrada, qualquer uma das nossas faculdades, né, a gente é convidado a comer com equilíbrio, a gente é convidado a dormir com equilíbrio, a trabalhar com equilíbrio, a estudar com equilíbrio, a se divertir com equilíbrio, a conviver com as pessoas ao nosso redor com equilíbrio, a atuar sozinhos com equilíbrio. A gente é convidado a todo momento a atuar com equilíbrio. Todas as faculdades, as não habilidades, mas todas as características que nós temos, tudo aquilo que nós podemos fazer, tudo isso está sujeito ao nosso livre-arbítrio, tudo isso está sujeito ao propósito, né, a maneira, a forma como a gente utiliza. Se eu, de uma faculdade, né, de uma atividade, como comer, eu abuso dessa característica, dessa necessidade, se eu como mais do que eu devo, se eu desperdiço o alimento, se eu uso a comida como uma forma de dominação, se eu uso a comida de forma não caridosa, se eu privo alguém de poder comer para eu poder é, exagerar na comida, tudo isso me gera consequências. Tudo isso me gera consequências materiais e me gera também consequências morais e consequências no que eu vou precisar resgatar espiritualmente. Quando a gente fala de sexo, e é o assunto do capítulo de hoje, não é diferente. E muitas das vezes a gente tem uma ligação o sexo é um tabu tão forte que várias escolas religiosas simplesmente vão pelo caminho do não pode de jeito nenhum, né? E isso está fora de cogitação porque você tem que se abster de sexo de qualquer maneira. Essa é a forma de você encontrar o caminho de Deus, porque isso, a atividade sexual, não é uma atividade de Deus. Ela foi colocada aqui para a perdição do mundo. A gente já sabe que não é assim. De novo, lembrando, é uma atividade como comer, respirar, como trabalhar, se divertir. É algo que é parte desse mundo, é algo que tem uma função nesse mundo, e a gente simplesmente trata isso como se fosse algo completamente bloqueado. Não pode. Porque pelo prazer que a atividade dá, pelo prazer que o ato sexual dá, é muito fácil de a gente cair no abuso, de a gente cair no exagero, de a gente cair no desequilíbrio. Mas, na verdade, isso pode acontecer com qualquer coisa que a gente faça. Né? De novo, o que eu já estava colocando aqui sobre o trabalho, sobre comida, sobre o dormir, sobre se divertir, sobre estudar, tudo isso também, quando gera prazer, porque
Quantos de nós gostam de comer? Quantos de nós gostam do trabalho que fazem? Quantos de nós gostam de estudar? Quantos de nós gostam de se divertir? Quantos de nós gostamos de dormir, né? De passear, de fazer diversas coisas? E a gente normalmente entra numa fase abusiva porque estamos fazendo algo que gostamos. Dificilmente eu não gosto de me exercitar, de fazer atividades, né, exercícios físicos. Dificilmente eu vou abusar disso. Eu posso abusar da falta disso. Agora, alguém que gosta muito pode acabar tendo uma lesão por conta de se dedicar demais, de praticar demais uma atividade física. A atividade sexual é a mesma coisa. É mais normal, ela foi modelada, foi criada, foi desenhada, né, para nos dar prazer. Para que a gente possa, com isso, né, uma função estritamente utilitária, para que a gente possa, com isso, fazer a perpetuação da espécie, né, continuar que a espécie siga em frente. É uma ferramenta muito que tem uma evolução biológica muito forte, né? Várias espécies utilizam do sexo para sua reprodução. Outras espécies não. Se divide no meio lá, uma bactéria ou alguma coisa assim, se divide no meio e pronto, se reproduziu. No caso, vários animais, né, várias plantas, pela atividade, pela reprodução sexuada, né? Em que tem um organismo macho, tem um organismo fêmea, tem dois organismos de propriedades diferentes que precisam se juntar para poder fazer a procriação, fazer uma combinação de genes. E essa atividade numa planta, bom, não sei se a planta sente prazer na sua reprodução, mas nós, animais, sentimos. Isso traz um prazer, isso estimula a atividade. Então, normalmente é uma atividade que todos que praticam gostam. Bastante comum, bastante natural. E tudo aquilo que você gosta, você pode abusar. Porque dificilmente você vai abusar daquilo que você não gosta, né? Repetindo. Mas aquilo que você gosta, você pode ter um abuso em cima daquilo. Porque gosto muito, quero o tempo todo. E essa história do quero o tempo todo eu posso. Não é só a questão do querer o tempo todo, mas eu posso querer o tempo todo e utilizar de meios incorretos em busca disso. Eu posso utilizar, tentar enganar outra pessoa para poder praticar, para poder fazer sexo. Eu posso iludir uma outra pessoa com o intuito único e exclusivamente de fazer sexo. E essa pessoa pode estar pensando em outra coisa diferente. Eu posso estar querendo sexo só pelo sexo, e essa pessoa está pensando que vamos ter uma relação amorosa mais sustentável por mais tempo, mas eu simplesmente não quero. Mas não deixo isso claro e iludo, e engano, e faço todo um teatro e depois deixo a pessoa. E, caramba, não era isso que eu queria. Eu posso, por querer muito, de repente isso se associar com outras coisas que não estavam no combinado. Quantas das vezes a gente ouve, né, de atos de violência sexual, de atos em que as pessoas. E nem estou considerando aqui atos de uma agressão mais explícita, né? Sei lá, um estupro, alguma coisa assim. Mas até numa relação inicialmente consentida, em que os dois, né, até estavam na mesma intenção, só que de repente alguma coisa muda no meio do caminho e algum detalhe ali da relação não é bem como
como combinado. E aí um lado, não, isso aqui desse jeito eu não quero, e o outro resolve, mesmo assim, né, de uma forma violenta, ou de uma forma agressiva, ou simplesmente por estar fazendo algo que o outro não quer, né? E o que o livro nos lembra, né? Que a gente pode ter exagero, que a gente pode ter desequilíbrio em qualquer aspecto. Muitas vezes a gente pensa como uma, um remédio, né, contra o abuso, contra o uso desenfreado, desequilibrado do sexo, a gente pensa no celibato. E aí, até para minha surpresa, né, porque às vezes a gente acha que sabe algum detalhe, mas as palavras nos pegam no meio do caminho, né? O livro ele fala em celibato e ele fala em continência, ele fala em castidade. E aí, caramba, nossa, para mim era tudo a mesma coisa. E não é a mesma coisa, né? Quando a gente pensa, e eu vou desviar um pouquinho nesse caminho porque me pareceu importante para o entendimento, tá, do que o texto fala. O celibato é quando você opta por não se casar. Eu não quero me casar. Eu posso, eu tenho condições. Condições no sentido, né? Eu tenho alguém com que eu possa me casar e eu não quero. Não estou procurando, né? Aquela questão. Não é que eu estou querendo me casar com alguém e eu não estou achando com quem me casar. Não, eu não quero. Não estou procurando alguém para me casar. Não quero e ponto. Quero ficar solteiro, né? Ou solteira a minha vida toda. Por opção. Isso é o celibato. O celibatário não necessariamente é alguém que é abstêmico, né? Eu posso optar por não me casar e mesmo assim fazer sexo com quem se dispõe a isso comigo, né? O celibato é uma coisa, tem a ver simplesmente com o casamento. Aí, o casamento eu entendo que aí não é assim, eu fui lá e de papel passado me casei. Não, se você está numa relação estável, vivendo com alguém, isto é, para esse contexto, o casamento, tá? É aquela história de estar vivendo junto e estar casado. Então, se você não está vivendo uma relação com alguém, né, estável com alguém, você não está casado, né? Até o texto que eu vinha sobre isso, ele separa um pouco a história do namorar e casar, né? Mas assim, estar vivendo uma relação frequente é um casamento. Então, se você optou por viver a vida solteiro, né? Solteiro ou solteira, se é uma opção, né? Eu estou solteiro por agora. Não, não quero me casar e ponto. Então você é um celibatário. Uma coisa diferente é o abstêmio, que você opta por não praticar atos sexuais. Você não quer fazer sexo com ninguém, né? Independente da sua orientação sexual é assexuada. Você não quer fazer sexo com ninguém. Esse é o abstêmio ou o que pratica a continência, né? Continência parece coisa de incontinência urinária, fica um negócio meio esquisito. Então, eu vou me ater à palavra abstêmio. Acho que é a palavra mais difícil, mais complicada, mas não se confunde com outra coisa. Então, você está fazendo abstenção, ok, você não pratica sexo com ninguém. Isso pode acontecer, inclusive, dentro do casamento. É esquisito, é diferente. Assim, mas pode ser consensuado que os dois não querem simplesmente fazer sexo. Pronto, com ninguém, né? Não é sexo um com o outro, faz com outras pessoas. Aí isso não é abstêmio, mas assim, você optaram por não fazer. Por um motivo qualquer, tá? É meio estranho a gente pensar isso para alguém que está casado, mas poderia acontecer. Ou seja, eu posso não ser celibatário e posso ser abstêmio. Abstêmico. No texto que eu observei sobre o celibato também tem uma diferença. Eu posso não estar casado, mas estar procurando, ou estar na procura para alguém para me casar, só não achei ainda. Se eu não estou casado, mas eu estou procurando alguém, eu não sou celibatário. Eu só estou solteiro, tá? Mas
o casamento não é, eu não afastei essa ideia. Eu estou solteiro. E a castidade é uma coisa mais complicada, né? No texto que eu estava vendo também, a castidade é você agir de forma correta e equilibrada em relação ao sexo, né? Ao ato sexual. É meio confuso, tá? Porque o texto que peguei era um texto mais ligado ao texto católico, então tem a questão toda do dogma do sexo fora do casamento, então a castidade ali era, se você pratica sexo de forma, né, dentro do casamento de forma adequada, digamos assim, você mesmo praticando sexo, você é casto. Se você está fora do casamento e não pratica sexo, porque né, na religião católica o texto, né, acho que poucos seguem isso, mas o texto diz para você não praticar sexo fora do casamento, você seria casto. Então, quando o texto voltando, né, para o texto do livro, para Dimensões da Verdade, o texto da Jornada de Anjos, psicografado pelo Divaldo, o texto nos relembra de situações em que você pode ser celibatário. Eu optei por não me casar. Mas se você faz isso e opta e não opta também pela continência ou pela abstêmia, né? Se você não opta essa abstêmia, às vezes você pode ir para um outro extremo, que é simplesmente o, o desequilíbrio, assim, não estou casado, não estou coisa assim, agora liberou geral. Liberou geral e de uma forma em que eu atuo de maneira desequilibrada e às vezes até sem o consentimento, sem a concordância, né, da pessoa que está sendo minha parceira. Então, esse desequilíbrio, eu disse que sou celibatário e não há virtude, da maneira como eu estou colocando aqui, não há virtude nenhuma nisso. Não é o fato de ser celibatário que você é correto. Depende da maneira como você vai atuar, vai agir, como você vai se comportar. A gente, quando ouve, por exemplo, falar o padre tem que ser celibatário, quando o padre peca, né? Quando ele, sei lá, ele na igreja, quando ele promete ser celibatário, quando ele diz que vai ser celibatário, ele não está abrindo mão de praticar o sexo. É porque, parece esquisito, né? É porque, na verdade, o que acontece? A gente tem que olhar para o contexto todo. O padre, quando diz que vai ser celibatário, ele diz que não vai se casar e ponto. É só isso. Mas ele também se compromete a ser abstêmio. Por quê? Porque pela fé católica, ele vai ser padre, ele, né, está seguindo a fé católica. Pela fé católica, não pode ter sexo fora do casamento. Então, é uma consequência. Se ele diz que vai ser celibatário, ele então, por consequência, está abrindo mão de praticar atos sexuais. E quando por algum motivo ele pratica, né, ele faz sexo com alguém, muitas vezes a gente já associa isso, né, a crimes no âmbito civil, né? É o padre que vai. Se o padre está praticando sexo, é porque ele vai ser pedófilo, ele vai ser alguma coisa assim. Mas ele simplesmente pode ter se apaixonado por uma. Estou supondo um padre, aqui eu estou, né, levando para uma relação heterossexual para ficar mais fácil, tá? Mas valeria também para uma relação homossexual, né? Mas é só para ficar mais simples. Ele pode se apaixonar por uma mulher, ela se apaixonar por ele, os dois optarem simplesmente por ter um relacionamento e os dois praticarem sexo, os dois fazerem sexo, um com o outro. E em termos civis, tirando a história da igreja do meio do caminho,
Onde está o crime? Nenhum. Sexo consentido, um optou, o outro também, está tudo dentro da lei. Então, mesmo o padre que não cometeu crime algum aos olhos da lei, ele ainda assim, ele quebrou um voto que ele fez quando se tornou padre. Qual foi o voto? De quebrar o celibato? Não. Foi de quebrar a continência, de quebrar o fato de ser abstêmio, porque para qualquer pessoa, não se, né, na fé do padre lá, para qualquer pessoa não pode ter sexo fora do casamento. Então, essa foi a quebra dele. Quando ele entra em outros crimes, inclusive civis, né, pedofilia, coisa assim, a coisa fica muito mais séria, mas só para a gente ficar estritamente atento a essa questão do celibato, da continência. Então, mas também a questão da continência, a gente pensa, então eu vou parar de fazer sexo e ponto. Agora eu vou virar puro, né? No livro também ele nos alerta que isso também pode ser uma fonte de problema. Porque, não, eu vou parar de praticar sexo. Mas isso é uma imposição, mesmo que seja minha mesmo, a mim? Isso vai contra a minha natureza? Isso vai contra aquilo que eu consigo suportar? Será que eu vou atuar, me comportar dessa maneira de forma equilibrada? Ou será que isso vai ser uma fonte de tormenta, uma fonte de dificuldade, né? Eu vou ficar ali com a cabeça em turbilhão, e isso vai fazer com que cada vez mais aquilo influencie negativamente o meu comportamento. Né? O livro cita um trecho de Paulo, que por coincidência, né, a gente já sabe que não existe coincidência, também está no texto de abertura. Não o texto, né? Mas o texto de abertura também é em cima de uma palavra de Paulo. Que se você não pode ficar abstêmio, case-se. Não faça abstêmio. Não há nada de errado em você se casar, em você praticar sexo consensual, né? Com outra pessoa, não há nada de errado com isso. Então case-se, você vai construir uma família, vai construir uma vida junto com alguém. Não, o caso aqui não é caso necessariamente do papel passado, ou casar na igreja, assim, mas vá construir a vida junto com alguém. Porque melhor. Não, porque eu, para poder estar seguindo o caminho de Deus, eu tenho que me abster do sexo completamente. Não. Não é isso que o livro nos traz. Não é esse o problema. Porque às vezes eu vou me afastar do sexo e vou transformar aquilo em fonte de perturbação. Para mim e para outros. Né? Aquilo vai está me incomodando, está me afetando, está um problemaço. Não preciso. Entendeu? Tudo o problema está no desequilíbrio. Então, se eu me abster daquela atividade, me abster do sexo, está me trazendo desequilíbrio, qual o ganho que isso está fazendo? É uma questão que eu tenho que me livrar, é igual um vício de cigarro. Eu sofro no momento, mas depois passa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É diferente. É algo que é natural. O que não é natural é o desequilíbrio. Então, eu me abster do sexo de forma desequilibrada também não é legal. Eu praticar o sexo de forma desequilibrada também não é legal. Beleza. O que importa é o amor livre, a liberdade, o livre-arbítrio, né? A gente usa as palavras quando elas nos agradam, nos servem, né? É de usar de livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser, à vontade. Tá bom, mas o que isso está gerando de consequência? Você está usando isso de forma abusiva, de forma desequilibrada? De novo, vale para qualquer coisa, vale para comer. Eu estou comendo de forma desequilibrada? Eu estou praticando sexo, eu estou fazendo sexo de forma desequilibrada, de forma desenfreada, de forma não consensual, de forma não a causar mal para outras pessoas? Não é bom. Isso não é bom para nada. Então, quando a gente
quando o livro nos fala sobre isso, é justamente sobre os compromissos que a gente assume, sobre o que a gente, com determinada atitude, com determinada atividade, com determinada maneira de se comportar, o quanto aquilo nos pode trazer dificuldades e compromissos que tenhamos que resgatar depois. O fato de eu me abster do sexo, o quanto aquilo me transtorna de forma que eu, né, distribuo patada ao meu redor, de que eu agrido verbalmente as pessoas, de que eu fico julgando todo mundo porque faz ou deixa de fazer. O quanto o fato de eu me abster da atividade sexual pode prejudicar o meu comportamento com os outros. Então, de novo, né, a gente quer sempre a resposta simples. Ah, então é para fazer ou não é para fazer? O livro nos traz assim, o importante é o que se faz com aquilo. O celibato é louvável, a abstenção sexual é louvável, o fazer o sexo é louvável. Tudo depende do como. Do como você está fazendo. Quantas vezes você está no celibato, não, eu não vou me casar porque eu não quero ter responsabilidade com ninguém. Quero simplesmente aqui viver minha vida, não quero ninguém enchendo o meu saco. Né? Até pela maneira como eu coloquei, me parece uma coisa legal. Né? Agora, não vou me casar porque e por minha vontade eu quero estar disponível para atender um parente que está doente, eu quero poder me dedicar a uma obra de caridade. Esses são exemplos fáceis, tá? Que é óbvio que se eu te coloco, vou cuidar de um parente doente, vou participar da obra da caridade, pô, bonitinho, né? Mas vem cá, você pode cuidar de parente doente, pode participar de obra da caridade casado também. Então, assim, a, a consequência, às vezes, essa questão de causa e consequência não é tão clara. Porque a gente bota uma coisa, não, vou fazer isso para poder fazer aquilo, e às vezes você consegue fazer a outra ou aquilo de uma outra maneira. Ah, eu não vou me casar para poder cuidar de um parente. Será que eu não poderia me casar e cuidar de um parente assim mesmo? Não vou me casar para participar de uma obra de caridade. Será que eu poderia me casar e ainda participar dessa obra de caridade? Ah, eu vou ser abstêmio porque não vou praticar sexo com ninguém, porque isso é um caminho para a virtude. Ok, mas eu estou equilibrado o suficiente para isso? Eu vou usar, isso não vai me causar desequilíbrio de forma a eu estar perturbando os outros ou ficar condenando os outros por conta daquilo? O que eu vou fazer com essa abstenção, né? O que o fato de eu ser abstêmio, o que vai me gerar de consequência? Ah, então beleza, então entendi. Não, nem celibatário, nem abstêmio, ou agora sexo está liberado, vamos fazer à vontade. Isso também é uma forma equilibrada? É uma maneira adequada de eu utilizar uma faculdade, né, uma característica que o meu corpo tem? Tudo isso a gente tem que trazer para o equilíbrio. O livro nos lembra isso, que não é em determinada atitude ou atividade, não é necessariamente naquele jeito de ser que está o caminho da evolução, ou o caminho correto. É a única resposta fácil que a gente, fácil entre com muitas aspas, né? A única resposta fácil que a gente recebeu, né? Teve algumas respostas fáceis a gente recebe e elas não nos ajudam a seguir. Né? Ajudam, mas a gente tem dificuldade para seguir. Que quando Jesus nos trouxe a história do amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo, ele resumiu todo o ensinamento e os profetas, como ele mesmo disse, em 2 mandamentos. E rapaz, e como a gente está apanhando para fazer isso desde que ele apareceu por aqui. Como a gente tem dificuldade para aprender isso. Aí veio o Espiritismo, veio a codificação lá que Kardec organizou, e aí os espíritos, né, falaram, não, agora vocês já evoluíram esse tempo todo, já tem esses milhares de anos na Terra, desde que Jesus veio, tem uns mais de 2000 anos, ou não tinha mais de 2, né? Tinham quase 2000 anos, beleza. Vamos fazer mais simples ainda.
fora da caridade não há salvação. Então, assim, independente de qualquer coisa, se você agir de forma caridosa, esse é o teu caminho. Fácil, agora tá mole. O quanto isso é difícil, como a gente não consegue botar isso no nosso dia a dia. Então, a gente fica querendo as fórmulas fáceis. Não, eu vou não praticar sexo, não ter sexo com ninguém, me resolve a questão. Não. Isso pode ser a fonte de desequilíbrio, depende de como você usa isso. Depende o quanto isso é fonte de caridade para você fazer com os outros ou não. Quantas vezes o fato de você não estar fazendo o sexo com ninguém, aquilo te torna a pessoa amargurada para ficar o tempo todo apontando os defeitos que você acha que os outros têm. Ou o contrário, o fato de você fazer sexo com outras pessoas, você também se achar no direito de agredir, de julgar, de fazer qualquer coisa não caridosa com outra pessoa. E não é o sexo ou a falta dele que vai nos governar, é o que a gente faz com isso. Como não é a comida ou a falta de comida que vai me governar, é o que eu faço com isso. Eu posso usar o fato de eu ter comida suficiente para me alimentar bem e estar ali saudável. Eu posso usar aquilo para me desequilibrar. Eu posso usar o fato de eu não ter comida suficiente como algo para... Difícil pensar em não ter comida suficiente como algo que vai te equilibrar, tá? Mas a maneira como eu lido com aquilo pode fazer toda a diferença. Se eu mato alguém porque eu não tenho comida suficiente, pesado, bem pesado. Então, a maneira como a gente lida com as situações é o que determina a consequência que aquilo vai ter pra gente. A situação se apresenta e quantas das vezes eu simplesmente, não, isso aqui pra mim, poxa vida, é o coitado de mim, né? A maior dor do mundo é a minha sempre. Claro, né? A gente está sempre achando que a nossa dor é maior do que todo mundo. E quando a gente fala, quando o livro coloca a questão sobre o sexo, ele não coloca de uma forma condenável, né? Muito pelo contrário, assim, nem o ter ou não ter não é nem uma coisa nem outra determinante. O que é determinante são as consequências, são o como a gente lida com aquilo. O fato de eu optar por ser celibatário, eu estou usando aquilo, né? Nem aquilo me leva, né? Eu estou usando aquilo para trilhar um caminho do bem ou não. O fato de eu ser casto, né? De eu ser continente, ou de eu me abster do sexo, eu estou levando aquilo para um caminho do bem ou não. O fato de eu fazer sexo, de eu praticar o sexo com outras pessoas, isso está me levando para o caminho do bem ou não? Não tem resposta. Não adianta olhar atrás do livro e tentar ver a resposta. A resposta vai estar lá. Fora da caridade não é salvação. Então a gente tem que olhar para tudo que a gente faz com base na consequência para a caridade com o outro, para a maneira como a gente lida com o sentimento dos outros, para a maneira como a gente lida com a nossa convivência com os outros e conosco. O quanto aquilo nos agride, o quanto aquilo nos facilita, o quanto aquilo nos eleva. A gente tem que olhar, estar sempre atento para as consequências. Porque tudo que a gente faz gera consequências. Já foi dito mais de uma vez que o livre-arbítrio me permite fazer qualquer coisa. Mas para todas as coisas há consequências. Depende do que a gente faz. Né? A gente não pode, o que a gente não consegue fugir é da consequência. De fazer ou não fazer. Né? Ou muitas vezes a gente pensa, não, eu tenho a consequência daquilo que eu faço. Não, eu tenho a consequência daquilo que eu não faço também. Né? O não fazer também é uma ação, também é um ato. Então a gente tem que estar convivendo, pensando, vivendo o tempo todo,
porque é simples. Assim, a gente já sabe disso, que a gente quer as respostas facinhas, né? É que se eu fizer X vai dar esse resultado, mas sempre depende. Sempre depende da intenção, depende do que aquilo vai gerar, depende da maneira como eu estou conduzindo aquilo. Às vezes eu pego algo que pode ser bom e eu uso para um fim ruim. Eu pego o fato do sexo para a reprodução é ótimo, porque mantém a espécie, e aí eu, eu me reproduzo e não cuido, né? Eu tenho filhos e não cuido deles. E abandono, e maltrato, e não educo, e simplesmente largo por aí. Ou eu opto por não ter filhos, mas eu fico criando dificuldades e sofrimento com aqueles que eu me relaciono. Ou eu opto por não fazer sexo com ninguém e uso isso como ferramenta também para criar mal-estar, criar dificuldade, criar opressão, criar constrangimento para outras pessoas. Assim, tudo depende do que a gente, do como a gente faz, do como a gente usa e dos compromissos que a gente assume por conta disso. Vamos elevar o nosso pensamento mais uma vez para uma prece de encerramento. Senhor, obrigado pelos ensinamentos que nos traz, que nós possamos, com a dificuldade que temos para compreender os seus ensinamentos, para compreender o caminho de evoluir e de seguir em tua direção, que nós possamos, Senhor, fazer jus à sua paciência, que nós possamos cada vez mais rápido compreender e principalmente alterar as atitudes que temos incorretas uns com os outros ou conosco mesmo. Que nós possamos cada vez mais e de forma mais acelerada seguir, prosseguir, caminhar em direção a Ti, ou melhor ainda, em direção à percepção do o quão o Senhor está ao nosso redor, o quão o Senhor influencia, permeia a nossa vida. Senhor, olhai para aqueles que estão em dificuldades, por aqueles que estão desesperados, por aqueles que estão que não acreditam mais no seu caminho, que estão querendo optar ou que optaram por caminhos diferentes daqueles que o Senhor nos ensina, que eles possam enxergar a sua luz, que eles possam ver o quanto a sua presença permeia a nossa vida, a vida de todos nós, e que eles possam abrir os olhos para que a vossa luz os traga para a realidade, que os tragam a razão, e que nós todos, Senhor, que ainda não encontramos a sua trilha simples, o seu fardo fácil, que nós possamos enxergar, que nós possamos perceber, que nós possamos seguir a passos firmes pela trilha que o Senhor nos colocou. Senhor, obrigado por tudo, que assim seja.